Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 2 de abril, em que se celebra a Paixão de Cristo. E eu quero lembrar a todos que Jesus não teve paixão, ele teve amor, ao ponto de doar, de se entregar, de dar a sua própria vida para a remissão dos nossos pecados. Nessa oportunidade você ficará com uma das mensagens ministrada alusivas ao aniversário do programa Opção para a Vida, que estamos celebrando durante todo esse mês. E também o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, trazendo o hino Consumado. Fiquemos, portanto, com esse hino e em seguida você terá a oportunidade de ouvir mais uma reflexão alusiva aos 30 anos que estamos no ar. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado, foi traído e vendido também, mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque eu o aceitei. Não importa, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Olá, gostaria de parabenizar o programa Opção para a Vida pela passagem dos seus 30 anos. Fiz parte da história, sou muito feliz de ter feito parte dessa história. Agradeço muito a oportunidade e trabalhar junto com pessoas como Kiara, Eliette, Marisa, aquela equipe todinha do Vovô Gamaliel, e o programa na direção do Pastor Bosco. De qualquer maneira, foi um aprendizado, foi muito bom e enriquecedor. Então, parabenizo a todos, que Deus os abençoe. Graciosa paz para os que estão em casa e para os que estão presencialmente. É muito bom estarmos na casa do Senhor, como durante esses dias em que foi realizada a 23ª conferência ou edição da VINAC, nós estivemos aqui presencialmente e como foi bom, como foi saudável, como foi agradável a gente estar
recebendo a palavra de Deus, até porque nesse período de distanciamento a gente optou, muitos irmãos, em ficar em casa, assistindo em casa pela TV Maior, Canal 11, outros pelo YouTube, outros pelo Bless, mas nós optamos por ficar aqui. E como foi gratificante, e como está sendo também gratificante estarmos de volta nessa noite. Eu costumo dizer ultimamente que nós estamos com os dias contados dessa liberdade. Eu não estou aqui profetizando nada mais além do que está escrito na palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a perseguição, é o estigma da igreja e dos cristãos. O livro de Atos é marcado com todo tipo de perseguição que vocês possam imaginar. E talvez não dê para a gente concluir hoje, eu espero concluir, mas se não der, na última quinta-feira a gente volta a tratarmos desse tema. Eu vou ler uma passagem que está no Velho Testamento e uma outra que está no Novo Testamento. A do Velho Testamento é muito conhecida, aliás, eu citei aqui num desses estudos anteriormente, e nós vamos dar um tema para a nossa fala nesta noite. A perseguição é o estigma na história da igreja ou dos cristãos. Abra sua Bíblia, você que está em casa, e leia comigo livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3. Depois você já vai abrindo aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versos 16 a 21 e depois os versos 28 a 30. Leamos inicialmente Isaías 61, versos de 1 a 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que os que clamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Agora vamos para o Evangelho de São Lucas, e aí você pode até perguntar: pastor, a gente não está estudando o livro de Atos? Sim, mas a gente vai ver nessa noite que muita coisa que foi profeticamente falada pelos profetas maiores e menores no Velho Testamento está em harmonia com os evangelhos, com as epístolas de Paulo, com as epístolas de São Pedro. É isso que a gente vai ver, isso com as epístolas de João, e encerrando com o livro do Apocalipse. Você vai abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versos 16 a 20, e atente para essa leitura, porque ela foi a mesma leitura que o profeta Isaías profeticamente falou a respeito de Jesus. Este também, naquele dia, quando estava lá em Nazaré, fez essa mesma leitura com uma ressalva: ele não leu todo o texto da profecia, porque uma parte ainda vai se cumprir durante o período da grande tribulação e o dia da vingança do Senhor. Mas vamos ler Lucas capítulo 4, versos 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que eu acabei de ler para vocês. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele só leu até aqui, ele não leu
a parte seguinte que Isaías profetizou, porque esta segunda parte ainda vai se cumprir. E estava se cumprindo exatamente ali, literalmente, que Jesus tinha vindo com essa missão. Ele estava cheio do Espírito Santo para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, os surdos, enfim, deixar o homem sarado, figurativamente falando, do pecado, que é uma doença maior do que essa doença que está aí, porque essa doença, ela é um vírus. Covid-19 é um vírus que está aí alastrando-se em todo mundo, mas o vírus do pecado leva o homem ao inferno, se não confessar a Jesus. Você precisa de saber disso, você que está em casa. Jesus é o único que pode realmente sarar todos nós deste vírus chamado pecado, porque Ele derramou o sangue dele, sangue inocente, para que nós pudéssemos confessar o seu nome. E aí vamos à leitura que estamos dando seguimento, encerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Verso 21. Então começou a dizer-lhes: hoje cumpriu-se a escritura que acabais de ouvir em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Vamos para os versos 28 a 30. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Quem já foi ao monte do precipício, como algumas irmãs aqui da igreja me acompanharam, sabe que esse precipício, ele é simplesmente terrível. Quem está lá de cima pode ser até açoitado pelo vento forte e ser arremessado naquele precipício. E foi assim, quando Jesus falou de que o Espírito Santo estava sobre ele estava cheio, aliás, desde o ventre, mas ali, depois de ter sido batizado, veio o Espírito sobre ele em forma de uma pombinha. Então Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava sobre ele para ele fazer e realizar a obra de Deus, para a qual o Senhor havia designado. E diz o texto que quando Jesus terminou de ler aquela passagem, os judeus, irados, furiosos, tentaram levá-lo até o monte do precipício. E aquele monte, e Maurizete sabe como ele realmente é de uma altura inestimável. A gente não tem nem como a gente avaliar. E eles iam empurrar Jesus abismo abaixo. Só que Jesus passou por entre eles e saiu. Vocês venham aqui, por favor, prestem atenção, que o próprio Filho de Deus começou a sofrer perseguição, aliás, desde que ele nasceu. Herodes, com ciúme, porque tinha nascido o Salvador, e cuja estrela tinha sido encaminhados aqueles magos, procurou saber deles em que época havia acontecido aquilo, e pelo fato dele ter julgado que fazia pouco tempo, uns 2 anos, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Essa já era uma forma de Jesus sofrer uma perseguição, quando ainda havia nascido, estava naquela fase da infância, e ele cresceu, até na hora em que, até a hora da sua morte, em que ele estava dando o último suspiro: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus sofreu todo tipo de perseguição. Um dos malfeitores: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e morre.
Ou seja, Satanás fez tudo o que pôde para que Jesus não fosse até a cruz, para que Jesus não fosse crucificado pelos meus e pelos teus e pelos nossos pecados. E ele, como cabeça da igreja, estava mostrando realmente que servir a Deus, que seguir os seus passos, não teria outra razão de ser, se não sofrêssemos por amor do seu nome. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor transcendental, que foi marcado pelo sofrimento, pela sua morte de cruz, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, estava mostrando que também nós haveríamos de sofrer todo tipo de perseguição por causa do seu nome. E aí você vai entender por que vamos começar citando, e a gente vai chegar até o livro do Apocalipse. Se não der para a gente concluir hoje, a gente conclui no próximo culto. Mas aí você vai entender porque Jesus, já no iniciozinho do Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 10 e 11 e o versículo 12, ele disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí no verso 11 ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Verso 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós, também padeceremos perseguição. A igreja está marcada desde o início da sua história por todo tipo e toda sorte de perseguição. Isso está escrito no Evangelho de São Mateus, também capítulo 10, versículo 38, e eu chamo a atenção para que você abra a sua Bíblia. Você que está em casa, vamos estudar junto este assunto, o qual temos como tema a perseguição é o estigma da história dos cristãos. E aí nós vemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 38. Depois os versos, vamos ler inicialmente o versículo 34. Mateus 10, 34. Abra a sua Bíblia. Olha o que aqui Jesus disse: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra a mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o seu filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha, meus irmãos, Jesus está falando aqui no Evangelho de São Mateus que todo aquele que se decidir a segui-lo vai sofrer perseguição. E essa perseguição começa em casa. Seu marido descrente, sua esposa descrente, seu pai descrente, seu filho descrente, seu avô, sua avó, alguém vai se incomodar porque você fez a sua decisão de confissão de fé ao aceitar Jesus como seu Salvador. Por isso que Jesus disse: eu não vim trazer paz, vim trazer espada, separação. Cada um de nós que aqui está sentado nesta noite no santuário, como tantos quantos estão em casa, sabem perfeitamente que no momento que você tomou uma decisão de seguir a Jesus, de confessar o seu nome, ali naquele instante você passou a ser perseguido, ou pelo seu pai, ou pela sua esposa, ou pelo seu marido, ou pelo seu filho, ou por sua filha. Eu passei por isso. Eu não vou contar a minha história, porque eu já contei em outras ocasiões aqui, mas só resumindo, minha mãe disse a mim: meu filho, é mais fácil você pegar nas asas do meu caixão do que você um dia me ver cristã, crente ou protestante. E sabe como é que minha mãe veio?
ela veio pela dor. Um CA em uma das mamas. No comecinho da minha carreira cristã, eu comecei a encontrar resistência por parte dos meus pais. Você também, possivelmente seu marido, sua esposa, e ainda hoje você sofre, possivelmente se ele ainda não se converteu e ainda não confessou a Jesus. Então o Evangelho fala de perseguição, e é por isso que pouquíssimas pessoas estão aceitando Jesus, porque não querem sofrer. Aliás, tem até um slogan aí, em uma determinada dessas igrejas neopentecostais: pare de sofrer. Olha o que Jesus diz aqui: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Jesus, a cruz fala de morte, e perseguição por causa do nome de Jesus gera morte. Então Jesus apresentou um evangelho que exige dos seus discípulos e seguidores renúncia a tudo, inclusive, se for possível, até a sua própria vida. Se for possível, você até oferecer a vida por sacrifício por causa do nome de Jesus. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 31, Jesus disse: olha, se no lenho verde, falando dele, fizeram do que fizeram, quanto menos no lenho seco, que somos nós. Ele estava falando de que aquilo que fizeram com ele, fariam comigo e com você, depois que confessássemos o seu nome. O texto que eu acabei de citar está no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos 31, que diz assim, eu já li e citei, mas vou ler para que isso fique bem reforçado. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará do seco? Ora, Jesus estava falando da sua morte, do seu sacrifício, as perseguições que ele ia sofrer, e não seria diferente com a sua igreja. Vocês estão lembrados do primeiro mártir? Estevão morreu por apedrejamento aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós vamos falar logo mais sobre este grande apóstolo, que depois de ter se convertido, inverteram-se. Ao invés dele ser perseguidor, ele passou a ser perseguido. É possível que os seus melhores amigos, é possível que a sua esposa, é possível que o seu marido, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe se tornaram adversários ou inimigos depois que você confessou a Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Não foi por acaso que Jesus, lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 20, a parte B, Jesus disse: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Palavras do Senhor Jesus Cristo, textualmente, que não sou eu que estou criando alguma palavra para dar certo aqui. O texto está falando junto ao contexto de perseguição. Eu vou repetir o texto. Parte B diz: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então, na hora que você confessou a Jesus como seu Salvador, nós passamos a ter adversários. E esses adversários ou inimigos são os da nossa própria casa, conforme temos já falado sobre isso. Ainda no mesmo Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 40 a 42, eu já citei para vocês. Jesus fala de que os inimigos daqueles que confessariam o seu nome seriam os da sua própria casa. Ele diz ainda mais lá no capítulo 10, versos 40 a 42, aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á, e aquele que achar, perdê-la-á. Ou seja, se alguém achar que a sua vida consiste nas coisas que o mundo oferece e negar a Cristo, você vai perder a outra vida que é superior a esta, porque esta aqui é passageira, a outra é eterna. Ele diz: aquele que achar a outra vida e, entre aspas, perder a sua vida para as coisas que o mundo oferece, achará a outra. É por isso, meus irmãos e amigos, que Jesus, quando veio, deixou uma cruz para eu e você seguir, assim como ele foi crucificado.
nós também padecermos perseguições, provações, tribulações. E quando eu digo a você que essa perseguição vem, como tem acontecido atualmente em alguns países onde não há liberdade de expressão religiosa, ou você nega esse Cristo, ou você não vai ter um prato de comida. Ou você nega esse Cristo, ou então você vai ser morto. E muitos deles estão sendo perseguidos, estão passando privação, outros estão sendo torturados, outros estão sendo assassinados, degolados, porque não negaram o nome de Jesus. Lá no livro do Apocalipse, nós encontramos o Senhor dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa palavra ser fiel até a morte não é você ficar velhinho, com 70, 80, 90, 100, cento e tantos anos. Não, não é isso. O texto está dizendo: seja fiel, ainda que você seja ameaçado de morrer por causa do meu nome, não negue. E a gente vê, meus irmãos, que possivelmente essa perseguição nós já estejamos convivendo com ela, e brevemente, como eu tenho dito, essa liberdade que nós estamos tendo hoje estão com seus dias contados. Portanto, ser cristão não é coisa fácil. Entretanto, ainda que pareça ser impossível ao ponto de, entre você escolher para viver negando a Cristo, ou vier a morrer para não negá-lo, ainda assim valerá a pena morrer por aquele que deu a sua vida por mim e morreu em meu lugar. John Carlos Studd, fundador da Missão Amém. Nós tivemos a oportunidade no seminário de ter um professor que foi um dos alunos daquela fundação Amém, na Inglaterra. Ele conta que John Carlos Studd, ele tinha uma grande herança que havia recebido dos seus pais, uma quantidade enorme de bens materiais, e ele se converteu ao Evangelho. E quando ele se converteu, ele propôs no seu coração doar tudo que ele tinha recebido como herança para a obra missionária. E chegaram para John Carlos Studd e disseram: você é louco, você é doido, como é que você está se deserdando de tudo que você tem para uma obra que os outros podem fazer? Ele disse: não, eu estou fazendo aquilo que eu posso fazer pelo meu Senhor. Passado algum tempo depois, John Carlos Studd, ele disse: eu vou para o campo missionário. E aí disseram: agora você pirou de vez, agora você ficou doido de vez. Ele disse: não, eu sei o que eu estou fazendo. John Carlos Studd, você achou pouco ter dado e doado todos os seus bens, agora a sua própria vida, para se doar à obra missionária? Vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma mensagem ministrada sobre a celebração do 30º aniversário do programa Opção para a Vida, que, aliás, no dia 18 deste mês, um domingo, estaremos realizando um culto em ações de graças com a participação e a presença do pastor Gilvan Rodrigues e da orquestra Louvores Eternais. Deus abençoe a todos, desejamos um bom final de semana e nesse domingo participe de sua casa, transmissão online, culto divino, às 18 horas e também a escola dominical às 9 horas da manhã. Estou passando aqui para parabenizar o programa Opção para a Vida pelos seus 30 anos de existência. 30 anos marcando a história da Igreja Evangélica em nossa região, por testemunhar do Evangelho, por anunciar a Cristo Jesus, consolar corações e trazer esperança para os aflitos. Parabéns ao pastor Bosco e a esse programa que tem sido tão relevante. Que Deus dê ainda ao programa Opção para a Vida muitos anos de existência. Parabéns.